Eu sou Renato Cruz, jornalista especializado em tecnologia. Nós vivemos um movimento muito grande de digitalização nos últimos meses. E agora, o que vai acontecer daqui para frente? Daqui a alguns meses, quando as pessoas começarem a voltar a ter uma vida normal, o que vai ficar dessa mudança de comportamento? Qual é o impacto disso em pessoas, nos negócios, na própria tecnologia? Está aqui comigo para conversar sobre isso o Marcelo Rocha. Marcelo, por favor, se apresente. Renato, obrigado. Meu nome é Marcelo Rocha, eu sou vice-presidente da Zendesk Brasil, trabalho já há alguns bons anos com Customer Experience, que é um tema, uma matéria que eu adoro, né? A gente fala muito sobre a relação das empresas com seus clientes, né? Isso que é a missão da Zendesk, né? A gente tem como objetivo realmente melhorar essa relação de empresas e consumidores. E também o Fernando Kimura. Fernando, por favor, explique para a gente quem você é. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Fernando Kimura, eu atuei em empresas de tecnologia aqui no Brasil, sempre em áreas de marketing, e eu sou um amante das artes, então eu tento conectar essas duas áreas para a gente compreender o comportamento e o que está acontecendo. Então, um pouco do presente com uma pincelada do futuro. Então, para começar aqui, Kimura, na sua visão, o que fica dessa mudança de comportamento das pessoas, que muita coisa foi obrigatória, quando as pessoas não precisarem mais se comportarem como estão se comportando hoje? Existem algumas coisas que vieram para ficar, serão bem-vindas, já estavam aqui, foram aceleradas e devem ficar, e isso impulsiona muitos negócios. O delivery veio para ficar, né? A gente teve um crescimento desse olhar da conveniência das coisas, então tudo que é mais, as pessoas aprenderam muitas vezes que é mais prático e conveniente quando eu estou em casa atarefado fazendo alguma coisa, é mais fácil eu pedir o supermercado, inclusive. Então, a cocriação veio para ficar, as marcas começaram a entender que no ambiente distante, para eu aproximar, eu podia cocriar produtos. Isso já vinha acontecendo, mas foi acelerado pela tecnologia. Isso muda o nosso olhar, né? A forma das pessoas se relacionarem com as coisas. Isso veio para ficar nesse sentido, né? Estava acontecendo um movimento aqui em São Paulo, já pré tudo isso acontecer, que eram festas transmitidas via internet, mas era um local físico que quem não podia ir acessava e via a festa no YouTube. Então esse movimento vai ser intensificado também com uma retorno do pós-pandemia, com a possibilidade aí das pessoas terem as suas saídas novamente. Provavelmente essas coisas vieram para ficar, né? Eventos transmitidos online, então a gente tinha um desafio, muito evento físico, um pensamento muito físico, eventos caríssimos, e não havia nenhuma possibilidade de quem não podia ir assistir isso online. Isso também veio para ficar. Então tem uma série de pontos positivos que vão ficar, e isso ajuda os pequenos e médios negócios, né? Só para finalizar esse ponto, eu acho que muitas pessoas têm dúvida, né? Eu vi alguns restaurantes conseguindo passar pela fase mais difícil, porque eles entraram para os aplicativos, mas às vezes o restaurante tinha um ticket médio mais alto, eles criaram uma outra marca para ser a marca do aplicativo. Então essa aí é uma forma, talvez, de atuar com duas frentes tendo uma mesma cozinha. Então isso também veio para ficar. Acho que nós temos esses caminhos aí um pouco pela frente, Renato. Essa questão aí dos eventos presenciais, a gente viu tudo que aconteceu com o cinema, né, as salas de cinema, mas eu vi notícias muito positivas a respeito dos festivais de cinema que foram realizados online, que nunca tiveram uma audiência tão grande quanto durante a pandemia, porque muita gente mora em outros locais, ou muita gente trabalha e depois não tinha tempo de ir, e conseguiu acompanhar os festivais aí pela internet, e o resultado foi bastante interessante nessa área. Eu vi também, eu pude visitar vários museus online que a gente não pode no mundo inteiro, então isso é um outro ponto. Um conteúdo riquíssimo de uma empresa que ainda vem aí, né, trabalhando para conseguir
manter o awareness, ou manter a lembrança da gente, é o Cirque du Soleil. Agora eles têm masterclass com aulas de criatividade, aulas de roteirização, com profissionais do Cirque du Soleil. A gente começa a assistir e ver o quanto aquilo também pode ser aplicável para o nosso dia a dia. Então, acho que a gente aprendeu, tem muitos pontos positivos para a gente observar que aconteceram e ainda vão acontecer e vão mudar a sociedade. Já mudaram, na verdade, né? Marcelo, e você, como vê os próximos meses, que se tudo correr bem, né, em algum momento tudo isso vai começar a melhorar, né, o que fica do que aconteceu e quais são os próximos passos nesse caminho aí de melhorar atendimento e operação com digitalização? Eu entendo que a gente não vai mais voltar ao que era antes. Isso não é uma coisa negativa, isso pode ser muito positivo, tá? Do ponto de business, principalmente, quando eu estou falando da relação entre as empresas e os consumidores, tá? Uma coisa muito importante que a gente viu no mundo corporativo é o seguinte: as empresas tiveram que tomar algumas atitudes relativas à transformação, mesmo, né, transformação digital, que elas tinham receio. Então, às vezes era um receio porque não sabiam se a cultura da empresa se adequaria àquilo, aliás, se aquilo se adequaria à cultura da empresa, né? Não sabiam se iam conseguir ter produtividade dos funcionários, do seu time, dentro dessa realidade, né, de um trabalho remoto, e elas tiveram que fazer isso, porque não tiveram outra escolha. E a gente começou a perceber algumas coisas. Sim, as pessoas são produtivas. Sim, eu consigo ainda me comunicar com o cliente de maneira efetiva. Às vezes até mais focada, né? Porque a gente não tem aquela questão de ir numa reunião, tomar cafezinho, as coisas são... A gente está valorizando mais o tempo, né? E está trazendo também isso para dentro de casa, para dentro do nosso lar. Então, acho que a gente toma um cuidado maior nessas relações e torna todas as interações muito mais eficientes. E um outro ponto muito importante é que as empresas perceberam que os custos são mais baixos. Então, eu vou te falar, por exemplo, reuniões. Tem muita empresa que tinha gente viajando para todo lado o tempo inteiro, porque tinha que estar fisicamente na frente do cliente. Hoje a gente percebe que nem sempre é necessário. A questão de escritório, por exemplo, a gente sabe que tem um custo imobiliário muito alto, né? Hoje em dia a gente percebe o quê? Que talvez não precise disso. Então, acho que essas mudanças, as adaptações, elas vieram para ficar. Na relação da minha empresa com o meu cliente, é a mesma coisa. Existem canais que não são apenas o canal físico, nos quais eu consigo me comunicar com o cliente. E, às vezes, inclusive, a minha comunicação é aquilo que eu falei uma vez para você, não falar com o cliente, deixar que o cliente resolva o problema dele através do quê? Do autoatendimento. A partir do momento que eu estou colocando essas ferramentas, e muitas empresas fizeram isso, elas perceberam o quê? O cliente se sente melhor atendido e a empresa consegue responder mais rápido e ter um custo menor também nesse atendimento. Então, acho que essas tendências, antes eram tendências, né, são agora uma realidade que veio para ficar. Então, independente do avanço dessa questão da pandemia, e esperamos que acabe logo, essas coisas elas mudaram mesmo. Então, a gente viu uma transformação, que não é apenas a transformação digital, é uma transformação comportamental, uma transformação cultural. E a tecnologia, ela vem para viabilizar isso. Ela é apenas um meio através do qual eu consigo chegar nesse ponto. E, ao mesmo tempo, vários mitos foram caindo. Você até citou alguns aí. Por exemplo, a automação torna o atendimento mais frio, ou então que afasta o cliente, né, que tem... Ou, por exemplo, o home office não é produtivo. Várias ideias erradas que as pessoas tinham sobre tecnologia foram caindo por conta dessas mudanças, né? Sim, várias ideias erradas quando a gente fala, por exemplo, de automação, né, que não é humanizado, né, para o cliente. Não necessariamente. O que o cliente não quer é aquela automação onde ele vai ter que discar 27 números antes de ser atendido, e às vezes a ligação cai. Então, a questão aí está nos processos e não na tecnologia. A tecnologia viabiliza, mas os processos têm que estar aderentes ao que é esperado pelo cliente e pela empresa, o que é melhor para os dois. Uma questão que eu ia comentar é que hoje a gente conversa com máquinas e muitas vezes a experiência é boa, porque Sim. Com inteligência artificial, com contexto, com sistemas bem construídos, você pode ter uma experiência boa conversando com máquinas. Sim, você tem uma experiência boa por quê? Porque hoje a gente já tem a tecnologia que permita que as máquinas estejam aprendendo, né, com o tempo. Então, conforme eu vou alimentando
a minha base de dados, a minha base de conhecimento, minha inteligência artificial, o que for, eu consigo fornecer um melhor atendimento, prover um melhor atendimento para o meu cliente. E é isso que ele quer. E muitas vezes acontece da pessoa nem perceber, né, que de repente é um MyStoreBot. Já aconteceu comigo. Por exemplo, eu, apesar de trabalhar com tecnologia, eu sou uma pessoa que até o início da pandemia, eu não usava pagamento por aproximação, por exemplo. Eu fazia muita compra física, eu não usava muito e-commerce, apesar dessa ser a minha área, né? E eu comecei a usar a partir do momento da pandemia. O que acontece? Se eu vou voltar atrás, não, é muito mais cômodo para mim. Eu consigo comprar o que eu quiser, ou ser atendido da maneira que eu quiser, no momento que for mais conveniente para mim e no canal que for mais conveniente para mim. E agora que eu sei isso, eu não vou voltar a fazer de outra maneira. Então, acho que essa evolução, ela veio e fica. As pessoas não querem abrir mão daquilo que elas já viram que é bom, que elas já experimentaram e sabem que é valioso para elas. Mas, de novo, as empresas precisam cada vez mais conversar com seus clientes, interagir com seus clientes e saber realmente se elas estão provendo aquilo que eles esperam. Essa é a chave do sucesso para as empresas. Eu também comprava muito pouco mercado por aplicativo pela internet, outras coisas bastante, mas daí com a pandemia comecei a fazer essas compras e provavelmente não vou deixar esse hábito para trás. Kimura. Se eu puder, eu acho que, até porque a gente já sabe quais são os produtos que a gente vai comprar, a gente acaba até gastando menos, porque você olha para o que você precisa, faz a lista de compra, envia e te trazem. E aí acho que mora um desafio. O que vai me fazer eu ir até uma loja, né? E eu percorri alguns locais aqui, ainda no começo das liberações de circulação em São Paulo, né, os lugares eram muito vazios, então eu falei, essa é a hora de eu ir aos locais para ver o que está acontecendo. E aí abriu-se uma loja novíssima aqui na Pamplona, com a Paulista, não sei se posso citar o nome da loja, que é a Centauro, e a loja, conforme eu entro na loja, ela já me aborda com uma obra de cobra na entrada da loja, a parte de futebol é toda gramada, tudo dividido por time, de um andar para o outro, existe uma arquibancada onde eu posso assistir um jogo, tem estúdio, tem área de produto personalizado, enfim, tem bicicletaria, tem área de delivery, e eu fico observando o que vai fazer a pessoa ir no local físico. Né? Então, esse acho que é um desafio, e você percebe que as pessoas vão, independente, e aí da classe social, que eu vejo isso, inclusive, no 25 de março. Então, na 25 de março, as lojas mais caras ou mais famosas, ou que as pessoas fazem, as blogueiras vão lá e mostram para outras pessoas, são as lojas que pensam no visual merchandising, pensam na experiência. A gente tem isso desde o consumo popular ao consumo mais caro. Então, essas coisas elas vieram no meio da pandemia, ficaram fechadas, alguns observaram que não podia voltar da mesma forma, e a gente vê São Paulo se reinventando dessa maneira, né? E aí a gente vai menos no supermercado, e quando for possível a gente vai mais no restaurante, ou a gente vai mais na loja que a gente pode assistir o jogo de futebol, e aí muda a nossa relação com a marca. Isso foi extremamente acelerado em São Paulo, que a gente só via em Nova York ou em Londres, e agora a gente vê isso presente no Brasil, né? Então acho que isso tem um ponto bem positivo, né? Kimura, você falou em mudar a relação com a marca, né? Então acho que as empresas, elas começaram a se adaptar a essa nova realidade, né? E qual é a nova realidade? É ter o cliente no centro, prover uma experiência para ele. Então, quando você vai numa loja, por exemplo, onde você tem toda essa experimentação, o que a empresa está fazendo lá é se comunicar contigo no sentido de passar quais são os valores, qual é o meu estilo, né? Meu estilo de vida, né? Assim, eu estou compartilhando isso com o cliente para quê? Para que depois, mesmo que seja no meio digital, ele tenha preferência em fazer negócios comigo. Acho que essa é uma das coisas que as empresas aprenderam, né? Estão aprendendo. Como que eu vou atrair cada vez mais meu cliente, independente de qual meio, de qual canal, mas eu preciso mostrar para ele que eu estou ao lado dele, né? Eu preciso mostrar que eu sou parceiro do meu cliente. Acho que esse é o ponto principal na relação aí entre a empresa e o cliente. Esse ambiente foi construído, no caso dessa loja da Centauro, que é uma loja grande, com alto investimento, é um exemplo, mas aí faz total sentido, porque o meu olhar para a marca é outro, olha essa marca com outro olhar. Surgiu um negócio aqui em São Paulo que bombou nas redes sociais, está bombando ainda,
mesmo frente às restrições, enfim, você via a fila cada vez maior, até porque a fila tinha o espaçamento ali de 2 metros, que foi uma sorveteria, chamada Sorveteria do Centro, que o sorvete é instagramável, e a forma como eles entregam, aí é muito mais simples, mas é tão interessante quanto. Eles fizeram um tubo de inox, e a retirada a pessoa passa o sorvete por esse tubo. E na hora que você tira a foto, fica parecendo um calendoscópio. Enfim, além do sorvete ser maravilhoso. E aí você observa essa experiência e todo esse olhar em pensar no cliente, ele estar ali na fila e o produto ser talvez autêntico ou ser único, numa coisa simples que é um sorvete. Então, acho que essas lições estão acontecendo agora, a gente tem que observar para isso agora, e os negócios que não conseguiram talvez se ajeitar nesse sentido, podem fazer coisas simples, como no delivery, numa embalagem de papel craft, colocar um carimbo com a marca, colocar um selo, colocar um adesivo e ali um telefone, espero que você goste, se tiver algum problema me ligue, que aí é um customer experience do jeito que a gente consegue fazer, né, Marcelo? Cada um adapta a sua realidade, né? Exato, exatamente. Customer experience está muito relacionado aos valores e à experiência que eu provenho para o meu cliente. Então, por exemplo, eu lembro quando eu era moleque, uns 40 anos atrás, você ia na padaria, por exemplo, o cara sabia exatamente o que você ia pedir. Isso é Customer Experience. Você não precisava pedir, sabe o teu nome, entendeu? Você ia na loja, sei lá, na papelaria, a pessoa sabia que você ia comprar lápis de cor, não sei. Eu sou um pouquinho mais velho aqui, então são as minhas lembranças. Mas isso é um Customer Experience, e não precisava de plataformas, instruções, nada. Hoje as coisas mudaram, eu estou competindo cada vez mais. Cada vez eu preciso competir mais pela atenção do cliente. Então, que bom que a gente tem as plataformas tecnológicas, que bom que a gente tem as soluções, que bom que a gente tem Zendesk, por exemplo, né? Exatamente, porque o que a gente faz é isso, é facilitar, né, isso. Então, as empresas, elas estão agora partindo para esse modelo. Como que eu vou cada vez mais estar mais próximo do meu cliente? Porque a gente percebe que essa é a única maneira de eu ter uma maior valorização da minha oferta, né? Então, eu acho que como tendência daqui para frente, uma coisa que vai ficar, com certeza, nesse período turbulento que a gente está passando, é essa nova visão em cima das relações com o meu cliente e como eu vou atendê-lo. Não que as empresas agora vão deixar de visar o lucro, muito pelo contrário. O mercado está cada vez mais competitivo, mas eu sei que o único diferencial é aquele onde eu pego exatamente no que o cliente espera de mim. Marcelo, o Kimura até citou aí mudanças no varejo popular. A gente viu durante os últimos meses muitas pessoas que não estavam acostumadas com meios digitais começarem a usar. Pessoas de renda mais baixa, por exemplo, com auxílio emergencial, várias pessoas foram bancarizadas direto no aplicativo, né? Nunca tiveram conta em banco e a primeira vez foram usar no smartphone. A gente viu também pessoas mais velhas que não estavam acostumadas a usar os meios digitais, que foram obrigadas a usar. Como que você vê esse consumidor novo nos meios digitais? Como bem atendê-lo? Quais são as oportunidades aí? Acho que, em primeiro lugar, a gente derrubar alguns mitos, né? Então, você falou, por exemplo, das pessoas de mais idade, e eu sempre tive essa percepção, essas pessoas não vão se adaptar aos canais digitais. E a surpresa para a gente é que sim, elas adotam e adotam rapidamente, tá? Principalmente as mães e as tias nos grupos de família. Essas aí muito rápido a tecnologia, tá? Mas, é uma verdade. Mas, de fato, muitas pessoas que não tinham acesso, elas passaram a ter. E interessante aí é o seguinte, eu percebi que eu tenho que adaptar a minha oferta. Então, você falou do auxílio emergencial. O pessoal começou a receber, sim, através de meios digitais, né? Fazer o cadastro lá e pedir. Mas tem uma coisa importante, não adianta eu liberar o aplicativo ou ter uma plataforma, mas será que o pacote de dados que eu tenho para aquela pessoa, classe D, eu consigo fazer isso, consigo acessar esse aplicativo? Será que o telefone que aquela pessoa consegue comprar, ele tem memória suficiente para rodar? Então, cada vez mais, a gente teve que entender o perfil dos consumidores. E mudou muito o perfil dos consumidores de algumas empresas, tá? Então, a gente fala, por exemplo, da questão dos restaurantes, né? Tinha restaurantes de primeira linha que foram atender um outro público do delivery e criaram uma segunda marca, né? Por que isso? Porque eu tenho que criar uma marca que esteja mais de acordo com a expectativa, com a experiência que eu quero para aquele cliente, tá?
E as empresas perceberam isso. Muitas empresas trabalharam, inclusive, no seu desenvolvimento de produtos, mudaram o roadmap de produtos, tá, e soluções para se adaptar a essa nova realidade. O ponto agora é o seguinte: como que eu vou manter esse cliente comigo? Então, por exemplo, o público foi bancarizado, terminou o auxílio emergencial. Como é que eu vou fazer para manter esse pessoal dentro da minha base ativa de clientes? Aí vem a questão que a gente falou de pesquisa e desenvolvimento. Então, cada vez mais eu tenho que entender o que esse cliente espera e começar desde este momento que ele já está comigo a fornecer para ele aquilo que ele vê como valor, para que no momento que acabe a necessidade dele estar comigo, ele ainda queira ficar com a minha marca, né? Acho que esse é o ponto principal que as empresas têm que ver desde já, né? Já deviam estar vendo, que não está, já deviam estar vendo há alguns meses, o que eu vou fazer daqui para frente, como que eu vou manter esse cliente comigo e trazer cada vez mais clientes para a minha base. Eu sou Renato Cruz, jornalista especializado em tecnologia. Nós conversamos sobre como será daqui para frente, depois de todo esse movimento de digitalização acelerada que vivemos nos últimos meses, o impacto disso em pessoas, em negócios e na própria tecnologia. Eu conversei com Marcelo Rocha, vice-presidente da Zendesk Brasil. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Renato. Foi um prazer. E também com Fernando Kimura, especialista em linguagem, comunicação e marketing. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Renato. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você também que acompanhou este vídeo e até a próxima.